Fala galera, eu sou o Kaique e hoje, depois de muitos meses, desde quando eu tava no Brasil, na verdade, eu vou trocar ideia com uma pessoa que eu queria muito, Rafael Zimmer, acho que é assim o seu nome, que eu falei certo ou não? Certo. Rafael Zimmer dos Santos. Mas Rafael Zimmer, normalmente as pessoas me chamam. Perfeito, Rafaelzinho, meu brother do Brasil, que como eu também é um cidadão do mundo e a gente hoje vai trocar umas ideias aí sobre intercâmbio, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito e vai acrescentar bastante no canal. Mano, muito obrigado, seja bem-vindo ao canal, da onde você é e como começou essa ideia toda de estudar fora. Bom, primeiramente eu quero agradecer por essa oportunidade de falar aqui contigo. Já faz muito tempo que a gente conversa, já faz bastante tempo que a gente se conhece também. Como a gente já estava conversando no outro dia, a gente meio que acompanhou essa caminhada aí do estudo no exterior, de um do outro. Então, é muito legal poder ter essa oportunidade de falar com a galera. E então, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Bom Princípio. Eu me formei no ensino médio no final de 2014, quando eu tive essa ideia de que eu não queria fazer minha graduação no Brasil, eu queria estudar no exterior. E foi quando eu comecei a pesquisar bolsas de estudos no exterior. Primeiramente que eu não tinha o inglês, o meu inglês era muito ruim, era um inglês praticamente zero. E eu comecei primeiro a estudar o inglês sozinho, em casa, procurando vídeos no YouTube, usando materiais de graça que eu ia encontrando pela internet, usando aplicativos de intercâmbio na internet mesmo, conversando com o pessoal do exterior. E e com isso eu fui melhorando meu inglês. Quando eu vi que o meu inglês já tinha um nível bom, eu comecei a fazer realmente esse planejamento de encontrar uma bolsa no exterior. E eu já sabia o que eu queria estudar. Eu queria estudar relações internacionais. Então, como um bom internacionalista, eu já tinha essa ideia de vários países. Para mim, eu estava com esse... eu tava procurando oportunidades em vários países, um, incluindo a bolsa de estudo na Rússia, né, que foi quando a gente se encontrou, quando eu conversei contigo, mas ao mesmo tempo eu estava procurando em vários países e eu estava focando mais no sistema americano. Por quê? Porque focando no sistema americano, eu poderia ter essa chance de aplicar para vários outros países também. Então eu acabei, depois de aprendendo inglês, eu acabei estudando para o SAT, que é o Enem americano, fiz o TOEFL IBT e comecei a fazer os applications para vários países. Uh, então, eu acabei, no final, meio que diminuindo um pouco os lugares onde eu ia fazer o application, já com uma forma de estratégia para poder conseguir um número maior de bolsas. Então, eu acabei ficando para determinados países e determinadas universidades. Mas essa minha ideia ela já vinha lá de trás, como eu falei, eu fui meio que trabalhando aos poucos para conseguir esse objetivo final. Então, em resumo, é uma história muito longa, mas em resumo, eu consegui bolsa em 8 países diferentes, mais de 20 universidades. Em muitas delas eu acabei sendo o primeiro estudante de escola pública do meu estado a ser aceito e a conseguir bolsa. Tanto é que, para documentação simples para enviar para as universidades, que eu teria que conseguir permissão da escola ou do governo estadual, foi muito difícil de conseguir, porque eles não estavam acostumados com isso, eles não sabiam como proceder, e não tinha nada no regulamento que abordasse isso. Então foi uma situação bem no final, assim, quando eu já tinha conseguido várias bolsas, eu ainda passei um perrengue com relação ao sistema público de ensino, só pelo fato de documentações simples não conseguirem ser feitas. Então, assim, é uma história longa, mas essa ideia já veio lá de trás. Um fato que ajudou muito comigo foi a minha mente aberta com relação a outros países. Eu já pesquisava sobre outras culturas, eu já pesquisava sobre outros idiomas. Enquanto eu estudei inglês sozinho, eu também estudava outros idiomas por mim mesmo. Então, a mente aberta, assim, meio que abriu mais oportunidades para mim, porque eu tinha um leque de opções maiores. Então, foi assim como que tudo começou. Então, no final, eu acabei conseguindo bastante resultado e eu estou feliz por estar aqui onde eu estou hoje. Hoje eu estudo no Catar, na Georgetown University, é uma universidade de Washington, mas com o campus no Catar. Foi aqui onde eu consegui a melhor bolsa. A bolsa aqui ela é muito boa.
a experiência aqui na cidade também é bem rica para minha área. Então, Perfeito, é isso. perfeito. Não dá spoiler da universidade que eu vou chegar lá. Não, não vou só. Eu tô brincando com você. Bom, eu já converso, para quem tá assistindo assim esse eu já converso com o Rafael desde 2017, eu acho, ou início de 2018. 2016, final de 16, eu acho que foi quando a 16, gente. né? Ou 17, início de 17, final de 16. Muito, eu lembro que na época que você começou a aplicar, você tinha me falado algo do tipo de 17 universidades. É uma coisa que você estava assim, caminhando ainda dentro das tentativas e eu lembro até que você me falou, me deu rankings assim, a bolsa no Japão oferece isso, mas a na China oferece tal. Na Rússia é bacana esse lado, mas por um lado financeiro já não é bom. Já tá. Aí você me falou, me deu assim, é uma coisa muito ampla, a gente vai tentar fazer de uma forma bem mais enxuta possível. Eu queria que você dissesse pra gente, então, quais países você conseguiu, não das Uhum. universidades, porque são muitas, mas quais países você conseguiu e os três que você achou mais vantajosos, assim. Então, no geral, teve países onde eu poderia ter mais vantagem, mas no final eu tive que enxutar um pouco o número de países. Mas, no geral, eu passei em universidade nos Estados Unidos, na Suíça, no Catar, Cazaquistão, Azerbaijão, Hong Kong, Filipinas e Singapura. Então, no geral, foram esses. Um, teve outros países onde eu poderia ter conseguido pelo meu perfil já, que eu acabei tendo que escolher não fazer o application, não enviar o application, porque eu teria que. Tem certo ponto que você tem que focar mais em certos países. Sim, sim. Então, por exemplo, a bolsa da Rússia, ela é melhor do que a bolsa que eu ganhei em uma universidade no Cazaquistão. Só que teve certo ponto em que eu tive que fazer algumas escolhas, entendeu? Então, a bolsa da China também. A minha escolha ela não foi só no ponto de vista econômico, tem o ponto de vista do idioma. Eu queria ser ensinado em inglês, eu queria fazer a minha universidade em inglês, mesmo tendo interesse em outros idiomas, no russo, no mandarim, mas eu queria ser ensinado no sistema americano, no sistema em que eu fosse ensinado em inglês. Então, por isso que eu acabei enxutando as escolhas. Mas hoje, se você realmente em termos de potencial da bolsa, a bolsa de países onde eu não consegui, porque eu não terminei o application, não fiz a aplicação, elas são ainda melhores do que algumas que eu consegui, mas teve critérios dentro dessas Entendi. bolsas que não me agradavam tanto, que não eram econômicos. A Rússia você já tira porque a Rússia não fornece bolsa em inglês, ela fornece em russo. Que eu lembro que você tinha Exato. muita vontade de vir para a Rússia também. A gente Sim. conversava sobre isso. Mas eu achei bem interessante, e assim, para as pessoas entenderem, porque quando eu recebo muita pergunta, vem muita gente atrás de mim, desde quando eu estava no Brasil, para saber como estudar na Rússia, como fazer documentação e várias coisas do tipo. E eu já percebi que existem dois grupos, eu vou separar assim dois grupos de pessoas. Há o grupo de pessoas que não tem ideia nenhuma de como aplicar para uma bolsa, do que fazer, para onde correr, que elas precisam ter as informações todas ali mastigadas, até porque não falam inglês muitas ou está iniciando o estudo do inglês. E tem aquelas pessoas que mesmo que não falem, tem uma, vamos dizer, com a malandragem maior de conseguir as coisas, assim, uma esperteza de jogar no tradutor, de imaginar, de escrever, tipo, bolsas de estudo, escreve em inglês, joga no Google, tenta ir no site da universidade e procurar. Foi mais ou menos o que eu fiz na época da Rússia. Eu mandava e-mail para as universidades que nem um louco, saía perguntando. E, enfim, como foi que você iniciou? Como você estruturou? Quando você sentou e falou assim, bom, quero estudar fora e agora eu vou começar a aplicar. Quais foram os caminhos que você procurou? Assim, se você assistiu canais ou você pesquisou direto nas universidades, como você descobriu as universidades que você queria? Mais ou menos assim, resumidamente, qual caminho você trilhou para fazer esse projeto e chegar até o Catar? Então, o que tu falou agora faz muito sentido, porque realmente tem pessoas que têm uma facilidade maior, uma malandragem maior, digamos que a nossa malandragem brasileira muitas vezes acaba ajudando, né, por ter esse perfil, e tem outras pessoas que têm mais dificuldades. Comigo, desde o início, foi na base da procura mesmo, usando o Google, desde o inglês, desde
dos estudos do idioma, em que eu fiz sozinho, eu não fiz curso, não paguei escola, não tive professor, até o application. Então, assim, todo esse processo foi com base na procura na mão mesmo, usando o Google, procurando canais no YouTube. Então, assim, foi basicamente isso. Com relação às universidades também. Literalmente, eu ia para o Google, colocava quais são as melhores universidades de relações internacionais do mundo. Literalmente, aparecia a lista lá e eu pensava, então vou aplicar para essas aqui. Então, assim, basicamente foi isso. Mesma coisa com o inglês, como estudar inglês sozinho em casa. Foi isso que eu pesquisei, a primeira coisa que eu pesquisei no Google, e foi assim que eu comecei tudo. Então, todo o processo ele foi assim, com relação à documentação também. Muitas vezes, quando eu não achava o que eu queria, eu ligava para a universidade, eu mandava e-mail para a universidade. Não ligava porque é muito caro a ligação, mas eu mandava e-mail para a universidade. Com relação a muitas bolsas, porque a bolsa de governo ela é diferente, a bolsa de governo muitas vezes requer um processo um pouco mais inflexível, digamos assim, com relação à documentação e tal, e é um pouco mais difícil de entrar em contato às vezes, né, porque o governo muitas vezes demora para responder do que uma instituição privada ou uma instituição governamental específica. Então a gente sabe como funciona com relação a governos. Então, assim, mas eu fiz isso também, até que, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Bolsa na Rússia. No exemplo da Bolsa da Rússia, eu estava fazendo a mesma coisa. O teu canal acabou facilitando muito para mim, nesse sentido, porque eu achei vídeos teus literalmente com uma forma bem prática. Foi quando a gente se conheceu, quando a gente começou a conversar, mas os teus vídeos davam uma forma bem prática de como a gente poderia conseguir, entendeu? O que eu percebi, no geral, foi poucas pessoas como você, de ter uma pessoa aí no YouTube ensinando a fazer de uma forma prática. O que acontece hoje, que eu vejo muito, é as pessoas ganhando bolsas em universidades no exterior, ou talvez nem ganhando bolsa, mas indo para universidades no interior, filmando, mostrando o quão bom é a vida dessa pessoa na universidade, o quão boa é a estrutura da universidade, mas simplesmente não dando uma ajuda de forma mais prática ou dando mais detalhes, porque a pessoa pode ir lá para o exterior, filmar a vida boa que a pessoa tem, ou o que a pessoa conseguiu, que é mérito da pessoa, sim, mas muitas vezes a pessoa pode até não ter bolsa, ter condições financeiras. Então, o que eu percebi foi isso. Então, por isso que a procura do estudante, com base na realidade do estudante, ela é muito importante. Então, no meu caso, eu realmente precisava de bolsa. Então, eu encontrei poucas pessoas que estavam fazendo o que você estava fazendo na época, com relação à bolsa da Rússia, e acabou me ajudando muito. E no resto realmente foi na mão mesmo, procurando informações. Muitas vezes o fato de eu já ter o inglês ajudava, porque eu procurava as informações em inglês, mas com a Bolsa da China você não vai encontrar um canal tão completo com relação à Bolsa da China como você tem com relação à Bolsa na Rússia. Então, assim, esse tipo de coisa assim, que ajudaria, mas hoje em dia é um pouco ainda difícil de encontrar, mas o estudante realmente tem que ter essa base aí de ir pro Google e procurar por si mesmo. Sim, eu fico muito feliz, mano, de verdade, de coração. Fico muito orgulhoso, assim, de saber que a gente conversou, que eu conheci você no início disso tudo e ver você hoje aí num local muito bacana, que a gente vai chegar já nesse ponto. E uma coisa que também falta é... Espero que as pessoas que estejam assistindo, elas levem muito mais isso como algo motivador. Não como assim, uma afronta ou tal, mas falta muito, na minha experiência de Rússia, que eu sinto que eu passei por 3 processos seletivos para vir para cá, e os 3 foram diferentes. Mudou documentação, mudou processo, eu tive que reaprender. E eu percebo também que falta muito da galera que está no Brasil, e gente inteligente que eu vejo, gente que já tem até o inglês, que já tem mais de um idioma, uma, como é que eu vou dizer, uma esperteza de vida a mais, sabe? A pessoa quer tudo muito mastigado, quer tudo muito na mão, quer tudo... E assim, e se você tem essa vibe, você tem essa vida, você não é uma pessoa que tem coragem de dar as caras, ir atrás e pesquisar, e quebrar a cabeça, e fazer ali o cálculo das coisas. Quando você sair do país e conseguir uma bolsa, você não dura. Não dura, porque com certeza você, por mais regalia que tem aí, você sabe, a vida no exterior é dura. A gente não tá no nosso país, não tá na nossa língua, e falta muito, acho que os dois.
alguém que tenha vontade de ajudar e também gente que tenha vontade de ser ajudado, às vezes falta um pouco. Tem gente que quer ser carregado, não tanto ajudado. Eu digo porque eu já vi muita gente reclamando, às vezes até comigo, mas perguntando a mesma coisa, falando, sei lá, mandando mensagem box pra mim. E eu tive várias pessoas que vieram, tem uma menina aqui, inclusive, que estuda comigo, que ela aprendeu a fazer a documentação no meu canal e ela hoje estuda aqui. E eu fico assim, caramba. E às vezes eu pensava, será que eu não estou explicando bem? Será que eu não estou fazendo vídeo que dá para entender? Só que quando eu vi essa menina, por exemplo, eu pensei, não, o caminho estava certo. Quem realmente não pegou é porque às vezes está precisando dar essa acordada. E quando eu falei, te chamei para gravar, eu achei muito bom a sua ideia. Inclusive ele gravou vídeo, viu, gente? Ele fez vídeo explicando, tá com um projeto aí para ajudar as pessoas e isso é bem legal. Bom, depois dessa deixa, o que eu quero falar agora sobre onde você tá é o seguinte. Você escolheu Catar. Por que Catar? Tenho certeza que é mais incomum do que a Rússia ainda eu ouvir alguém dizer, eu quero estudar no Catar. Nunca ouvi. Por que você escolheu esse país e quais benefícios a bolsa aí te dá? Além desse quarto lindo aí, que seu quarto é muito bonito, o sinal. Obrigado. Então, a questão não, a escolha ela não foi só o Catar. A escolha ela foi com relação, primeiro, tá? Muito importante, a bolsa. A bolsa é a base que eu precisava. Que eu vou entrar um pouquinho em mais detalhe depois. A bolsa. Segundo, a universidade, eu estou no sistema americano, eu não estudo em uma universidade local. Não é só a minha universidade aqui, não é só a Georgetown University. O que o Qatar ele fez, que foi muito inteligente? Eles construíram uma cidade educacional aqui, no meio de Doha, do nada, construíram essa cidade. Então é como se fosse um campus gigante, com várias universidades. O que eles fizeram? Eles trouxeram a Georgetown University, mas eles não trouxeram só... eles não trouxeram toda a universidade para cá. Eles pegaram as melhores escolas de cada universidade e trouxeram para cá e formaram campos gigantes. Então, por exemplo, a Georgetown é uma das melhores em relações internacionais. É uma das universidades que tem mais influência em relações internacionais no mundo. Trouxeram só a escola de serviço exterior da Georgetown. Então, tem o nosso prédio com a escola de serviço exterior da Georgetown University. Aí, se você quiser estudar jornalismo, tem um outro prédio que é da Northwestern University. A Northwestern University é uma outra universidade americana que está entre as top 10 no ranking geral do mundo. E eles trouxeram a escola de comunicação e de jornalismo da Northwestern para cá. Não trouxeram psicologia, não trouxeram medicina. Para medicina, por exemplo, trouxeram a escola de medicina da Cornell, que é uma outra universidade americana, que é mais especializada, em várias áreas, mas a parte de medicina ela é bem forte. Trouxeram business e IT da Carnegie Mellon, engenharia da Texas A&M, artes da Virginia Commonwealth University. Então, assim, eles pegaram as melhores universidades de cada área e trouxeram para cá e formaram um campus gigante. Então, assim, para mim, isso foi muito interessante, primeiro, porque eu vou ter contato com pessoas de outras áreas onde elas estão realmente tendo o melhor de cada área. Então, assim, a minha universidade, por ela ser bem especializada aqui no Catar, ela já me traz mais essa parte, esse benefício de ter uma educação de relações internacionais, onde os professores que estão na universidade, eles são mais especializados para essa área. Então, essa foi o segundo ponto. O primeiro, a bolsa. Segundo, essa parte educacional, tá? Que os professores aqui, além de especializados, eles têm muita experiência na área. E eu não vou ter professor que é especializado, sei lá, em uma área que é totalmente diferente. Tem professores que têm outras especializações, mas sempre relacionadas à área. E a segunda questão é a diversidade. Doha é um país muito... Catar é um país muito pequeno. Doha, a capital, ela também é bem compacta. O que me ajuda aqui, estudando relações internacionais mais especificamente, é a diversidade que eu tenho. Na universidade, só na minha turma, eu tenho colegas de mais de 50 países diferentes. É até engraçado, porque às vezes a gente está conversando num grupinho de amigos, não tem duas pessoas do mesmo país no grupo. A gente está conversando com um grupo, tem uma pessoa de cada país. E isso é como se fosse um intercâmbio interminável, porque eu estou aqui fazendo a graduação completa.
eu estou fazendo a graduação completa, não é um intercâmbio, é mais a parte do estudo mesmo completo. Eu vou passar 4 anos aqui, já estou no meu segundo. Então, assim, ter 4 anos de uma experiência desse jeito é muito interessante. E sem contar no fora da cidade educacional, a cidade de Doha em si, ela é muito diversificada. Tu vai ter pessoas de vários países, sem contar a Copa do Mundo em 2022, que está vindo muita gente para cá já agora. Teve o Mundial de Clubes agora no final do ano passado. Então, assim, os eventos eles estão chegando para cá também. O contato com a minha área ela é muito forte, não só na parte cultural, mas na parte política internacional também. Eu tenho contato com várias embaixadas, diplomatas, eventos. A gente tem seguido eventos na universidade com diplomatas, com embaixadas, autoridades do Catar, ministros. Eu já tive reuniões e palestras e conversas fechadas com o ministro da Defesa, com o ministro de Energia. Então, assim, com embaixadores de vários países, até o nosso ex-embaixador do Brasil, que agora ele foi para outro país, o embaixador Abdallah, eu conheci ele também e era convidado para eventos direto na embaixada. Outras embaixadas também têm um contato. Então, essa parte prática de relações internacionais é muito difícil de conseguir em qualquer lugar do mundo. Pode ir para Harvard, pode ir para Princeton, pode ir para qualquer universidade. A parte prática de relações internacionais é difícil. É difícil e a Georgetown ela tem esse contato nessa área. É uma universidade que tem influência nessa área nos Estados Unidos, tanto em Washington, D.C., nos Estados Unidos, quanto em Doha. Doha essa influência ela é ainda mais forte pelo contato próximo com autoridades, então essa parte prática ajuda muito a gente. Então esse é um outro ponto que eu ia falar. Então, com relação a esses 3, óbvio que a parte financeira eu falo muito alta, mas eu acabei recebendo bolsas parecidas de outros lugares também. A universidade é muito boa, né? Você gostou bastante da universidade? Gostei. Professores são ótimos. A estrutura que a gente tem aqui, provavelmente a gente não tem em lugar nenhum do mundo. Eu conheço gente estudando nos Estados Unidos, conheço gente em Princeton, conheço gente em Harvard, tenho amigos em outras universidades americanas. Até o dormitório, se você for ver, eu tenho dormitório privado aqui, eu não preciso dividir o quarto, eu posso se eu quiser, mas eu posso escolher entre dividir ou não o quarto, eu tenho tudo aqui. O meu quarto ele ainda é o menor que tem, porque eu escolhi ficar nesse quarto aqui por ser mais próximo, porque aqui é gigante, cara. Se eu morar no apartamento, por exemplo, que fica do outro lado, eu demoro já não sei quantos minutos para chegar só na entrada aqui, então eu escolhi ficar nesse que é um pouquinho menor, mas por eu não precisar cozinhar, eu poderia escolher um maior com cozinha e tal, mas como eu tenho o cartão alimentação da bolsa, é um cartão, eu tenho até ele aqui, eu posso mostrar, é um cartãozinho que a gente vai direto no restaurante, e é um cartãozinho assim que a gente vai direto no restaurante, só passa o cartão e pega a comida, então a gente não paga. Então, assim, a estrutura aqui ela é muito, muito interessante, cara. Os quartos, a parte mais impressionante é os quartos para mim, porque é uma coisa assim, vindo do interior do Rio Grande do Sul, é uma coisa que eu não tinha muito, eu não tinha visto isso muito, né? Então, é uma parte, a tecnologia que a gente tem aqui no quarto é interessante. Então, eu até queria entrar nesse assunto. Você falou do quarto, e não só do quarto em si. Quando a gente começou a conversar, eu lembro que acho que foi antes dessa nossa última conversa, você me falou que a universidade te ofereceu o voo para você ir conhecer a estrutura da universidade e depois, se gostasse, você ficava, se não, voltava. Isso eu nunca vi em bolsa nenhuma que eu pesquisei. Inclusive aqui na Rússia, as pessoas perguntam, Kaique, a bolsa, a gente que paga tal. Aí eu falo para as pessoas, sim, infelizmente a bolsa não cobre. Você não paga a universidade aqui, mas a alimentação é por sua conta e a moradia estudantil você paga. É barata, mas você paga. E passagem muito menos, não passa nem perto a ideia. Mas fala aí. Então, é muito interessante isso, cara, porque eu fiz o application no início do ano, aí em final de março eu recebi uma ligação da universidade, porque primeiro eu recebi a carta de aceitação da universidade. Aí, beleza, eu olhei a oferta, olhei a bolsa, aí a bolsa com tudo incluso, passagem de ida e volta, uma vez por ano,
vale alimentação, não ia gastar com alimentação, seguro-saúde. Desculpa interromper, ainda tem a passagem para voltar tipo, nas férias. Isso foi a oferta oficial que eu recebi. Isso foi a oferta oficial que eu recebi. Até aí não tinha essa viagem só para vir conhecer. Então, eu recebi a carta de recomendação, eu recebi a carta de aceitação, daí eu li o documento, tinha oferta, então, com tudo incluso, né, a alimentação. Então eu tenho essa viagem, todo ano eles me pagam uma passagem para voltar para o Brasil e visitar minha família. Então, com tudo incluso, alimentação, viagem, seguro-saúde, e além disso tem viagens adicionais que a universidade oferece por estudante. Eu tenho o direito a 2 viagens à conferência para qualquer país do mundo. Obviamente que eu tenho que justificar, mas se for uma conferência que vá adicionar no meu currículo algo bom, eles dão. Tem uma amiga minha ela foi no passado para uma conferência da ONU, em Nova York, usando essa parte da bolsa. Então eu tenho esse direito a 2 viagens em conferência, tenho mais 2 viagens de estudo com a universidade. Eu era para ter usado uma delas já, eu era para ter ido para o Camboja no início do ano, mas não fui por causa do coronavírus. Sem contar outras viagens que a gente ganha por parte de bolsa, como eu era para ter ido para a Grécia disputar uma competição com o time de futebol, a seleção do Catar, né, dos atletas universitários. Então, esses benefícios são intermináveis, porque tem coisas assim que a gente nem sabe que a gente tem direito até a gente chegar aqui. Mas muitas vezes a gente chega aqui já sabendo que a gente tem muita coisa e ainda dão mais coisa para a gente. Isso, eu analisei a oferta no final de março. Aí em abril eu recebo uma ligação, que eu ainda não tinha respondido, né, a oferta. Eu recebo uma ligação da universidade me oferecendo uma viagem de 2 dias para vir para Doha, conhecer a cidade no primeiro dia, no segundo dia conhecer a cidade educacional e voltar para o Brasil sem eu ter mesmo respondido a oferta de bolsa. Eu não tinha nem dito que eu queria estar aqui, porque óbvio, eu tinha outras ofertas também, eu tinha que analisar as outras ofertas, mesmo que a oferta que eu já tinha recebido aqui tenha sido bem impactante para mim. Quando eu olhei o documento, pensei, meu Deus, não é possível que eles estão dando tudo isso. Mas quando eu recebi a viagem, daí eu fiquei chocado. Pensei, mas não é possível, cara. Eles vão me dar uma passagem de 2 dias sem eu nem ter respondido a oferta. Aí eu peguei, óbvio, né, que eu aceitei essa viagem, vim para cá, eles me colocaram no Marriott Hotel, que é um hotel de luxo aqui. Fiquei numa suíte no hotel. E daí no dia que eu cheguei, lá pelas 2 da manhã, acordei cedo, daí eles já me levaram para fazer tour aqui na cidade. Tinha outros estudantes que eles ofereceram também, eu não fui o único. Eles selecionam um grupo seletivo de estudantes que eles querem trazer para cá, que eles querem te convencer de aceitar a oferta. E teve outros estudantes também, daí a gente foi num tour pela cidade, né? Eles levaram a gente em restaurante de luxo para comer, e restaurante típico árabe, e a gente também comeu num restaurante iraniano, e foi bem legal. Aí no segundo dia, a gente veio para a cidade educacional, a gente conheceu os dormitórios, a gente conheceu a universidade. No final da noite teve um evento, celebração na universidade com esses estudantes, com outros estudantes locais que também foram aceitos. E tirando os presentes que a gente ganha, eu voltei com a minha mala cheia, com moletom, garrafa e coisa bem típica de universidade americana, né? Porque eles tendem a ter esse marketing bem forte na universidade, então isso foi bem visto quando eu vim para cá. A parte do marketing ele é bem forte aqui. E então, assim, isso me impressionou bastante, porque realmente, como você falou, não tem outra bolsa que faz isso, não conheço. Nem até nos Emirados Árabes, que é o país aqui do lado, eles têm universidades fortes também nesse quesito, que tem bolsa forte, não fazem isso também, eu não vi eles fazendo isso. E foi interessante porque a gente, quando eu cheguei aqui, os outros estudantes, eles também estavam se perguntando, como assim? Eles ainda não estavam se perguntando. A gente se encontrou no hotel, todo mundo, os estudantes se conversando um com os outros, perguntando, meu Deus, mas por que eles estão fazendo isso? Como é que eles fazem isso? E teve gente, eu vou te falar, que já sabia que não ia vir e veio só para conhecer Doha. Teve um estudante que acabou indo para a Universidade de Miami, ele já veio sabendo que era para a Universidade de Miami, mas ele ficou curioso, ele pensou, meu Deus, como assim? Uma grande oportunidade.
E teve um outro que tá em Yale, que foi para Yale também. Eu ainda converso com eles, eu conheci eles nessa viagem, mas eu ainda converso. Um tá na Universidade de Miami, outro tá em Yale, na Universidade de Yale. Veio para cá também e eles já É, sabiam disso. mas isso não é em vão, porque esses que foram aí e não ficaram, o povo pode até pensar, poxa, a universidade gastou dinheiro, mas é um marketing que eles vão fazer pro resto da vida de graça da universidade. De graça assim, né? A universidade ofereceu, eles vão falar bem, não tem como falar mal depois de uma experiência dessa, e daí vai gerar aquele plus, aquela curiosidade, as pessoas vão querer ir. Inclusive, levando agora para minha história aqui com Rússia, o que fez eu me encantar por Vladivostok, pela FEFO, também foi essa visão de marketing daqui. De eu ver as redes sociais bonitas, eles publicaram muita coisa de aluno estrangeiro, ter o campus muito bom, que o campus da Rússia, o melhor que tem é o daqui, da FEFO. E eu digo para as pessoas que fica aí a dica para quem está assistindo. Olhe a universidade que você está indo, se ela se importa com pessoas, se ela se importa em ter uma imagem, porque isso conta muito também. E você pegar uma universidade que tenha a cultura do país que você quer, mas que tenha mais do que a cultura do país, que tenha também a cabeça aberta para o mundo. Porque senão porque se você vier para acrescentar no seu currículo uma coisa para te preparar para o mundo, só a experiência totalmente cultural do país é maravilhoso, mas não é tudo para quem quer realmente ser um cidadão mesmo do mundo. Então acho que essa universidade aí foi bom você ter ficado, ter escolhido, valeu a pena esse trabalho todo de tentar. E agora sobre o Catar, o país, o que você achou do país em si, a cultura, você teve tempo de conhecer, de explorar mais aí, sair, ou você é totalmente caseiro, assim, não sai da ilha? Então, muita gente, assim, eu já conheci o Catar por nome, não tinha muita referência cultural. Tinha referência cultural da região do Golfo Pérsico, mas não tinha do Catar em si. E muita gente ele acaba eu vi que muita coisa que acontece aqui, ela é passada no exterior pela mídia de uma forma muito precipitada. Então então assim, quando eu cheguei aqui, até eu mesmo fui influenciado por isso, né? Quando eu cheguei aqui, eu pensei, não posso conversar com mulher do Catar, ou eu não posso ficar próximo a uma mulher do Catar, uma muçulmana, que elas costumam usar burca. Não são todas. Outra coisa que muita gente não conhece. Muita gente acha que todas usam burca. Não, não são todas que usam burca. Então, assim, eu fiquei. Esse quesito, assim, foi muito forte quando eu cheguei aqui, porque, sim, temos que respeitar a cultura, Sim, sim. mas a gente tem que rever também um pouco do que a gente pensa, entendeu? Porque Exato. muitas vezes você acha que você está respeitando a cultura, mas você pode também estar sendo um pouco preconceituoso, sem conhecer a cultura. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu demorei um pouco para me acostumar com relação a isso. Hoje, eu tenho muitos amigos catares, tenho amigas catares também. Na universidade, óbvio que o Catar tem regras, sim. A Sim. cidade educacional, ela é um pouco de exceção, porque tem instituições internacionais aqui, as universidades são americanas. Então, dentro das universidades, tem muita coisa que acaba funcionando um pouquinho diferente, com relação à vestimenta, por exemplo. Você não pode, as mulheres aqui elas não podem andar com short muito curto, mas também não significa que elas não possam usar shorts. Então assim, coisas assim que na universidade já muda um pouco. Você Sim. entrar na universidade já é um ambiente mais americanizado, mas você vai ter desde mulheres usando burca até mulheres usando shorts, que talvez nem possam sair na cidade com esses shorts. Sim, Então assim, sim. a diferença dentro da universidade ela é bem gritante. Só que na cidade em si, é, é, tem regras como essa que eu acabei de falar com relação à não demonstração de afeto público. Eles não gostam que você demonstre afeto público. Não sei, eu já vi pessoas segurando mãos, por exemplo, em público, casais. Eles não gostam, mas você não vai preso se você fizer isso. Tá, é uma questão de respeito. Muita gente não entende, muita gente, se eu fizer isso eu vou para cadeia. Não, você não vai para cadeia. As pessoas vão te olhar. Talvez a polícia ela chama atenção, mas eles não vão fazer nada. Eles vão te olhar torto, mas não vão fazer nada agressivo. Então, coisas assim, são detalhes, sabe? Detalhes que a gente talvez não esteja acostumado no Brasil ou em outras culturas, que na universidade não se aplica. Tem regras que na universidade aplica como demonstração de afeto, óbvio que na universidade, por mais que seja mais liberal, eles tentam fazer com que os estudantes ainda assim respeitem a cultura local. Sim.
Então, assim, no geral, eu notei que eles são muito menos radicais do que parece na mídia com relação à religião. Eles são muito abertos com relação à tua religião, à tua crença. Uh, talvez eu esteja, talvez a minha visão seja um pouco tendenciosa com relação a isso, porque eu estudo numa universidade de relação de serviço exterior. Então, muitos catares que chegam para estudar com a gente, e isso é a maioria, eu acho que a maioria dos estudantes são catares. Eu diria que essas pessoas elas já costumam vir para a universidade com uma mente um pouquinho mais aberta pela área que elas vão estudar. E também pela parte de ser da elite. Óbvio que o Catar, por si, já a população, ela já é uma população de elite, porque a riqueza que ela é bem distribuída, todo mundo tem dinheiro, não conheço uma família Catar que não tenha dinheiro, mas as famílias que eu convivo mais são as famílias mais de elite. O pessoal que estuda comigo são estudantes que já vão sair daqui com posição alta no governo. Então, assim, ou até no exterior, de outros países também, estudantes internacionais que vêm aqui, muitas vezes acabam sendo de elite também. Então, assim, isso influencia a minha visão. Pode ser que talvez não se aplique para a maioria para a cidade de Doha em si, ou como país em si, mas no geral, convivendo com essa população de catares, né, da população local, é que eles são menos extremistas do que parecem, ou do que a mídia coloca. Eu diria que talvez isso se aplique para toda a região do Golfo, né, para a região do Oriente Médio. O Oriente Médio também não é só terrorismo, bomba, como colocam na TV, até porque tem estudantes aqui do Líbano, onde 50%, 40 e poucos por cento são cristãos. Então o Líbano é parte do Oriente Médio. Então, assim, tem outros países que são mais liberais do que os países do Golfo, como eu tenho colegas desde a Palestina, no Iraque e até de Omã, do Iêmen. Então, assim, às vezes a gente não reconhece essas diferenças culturais dentro do Oriente Médio. Então, isso é uma coisa assim que eu aprendi bastante morando aqui no Catar, com relação à cultura no Oriente Médio. Então, mas no geral a imagem que eu tenho é essa, o pessoal aqui. E outra coisa assim que é muito importante falar, a riqueza que eles têm aqui é uma coisa assim fora de série. Tem amigos meus que, se eles quiserem, eles pegam o jatinho e vão no final de semana para Londres. Só que o que eu notei foi que essas pessoas que têm esse poder financeiro muito maior, ou muito mais forte nesse sentido, foram as pessoas mais humildes que eu conheci aqui. Os meus amigos catares, que são filhos de autoridades, ou são filhos ou são parte da família real, são as pessoas mais ricas, mas eu também conheci as pessoas mais humildes. Enquanto eu vi estudantes internacionais com poder financeiro bom no país de origem, elite no país de origem, mas com uma personalidade voltada à parte financeira muito mais diferente, se achando melhor que o outro, ou tendo esse nariz empinado, como a gente fala, né? Enquanto catares que não são milionários, são bilionários, com uma personalidade muito mais diferente com relação a isso. Então isso foi uma parte bem chocante para mim, porque você vai ver a elite hoje no Brasil, é muito mais, talvez não gananciosa, mas muito mais com relação ao perfil das pessoas que têm muito dinheiro. Elas se acham muito mais no direito de passar por cima de certas pessoas, enquanto aqui você vê pessoas que têm um poder financeiro interminável e com um perfil diferente. Então, isso que eu notei, a humildade que eles têm aqui é muito impressionante para mim, com relação à riqueza que eles têm. Então, é muito bom, eu aprendi muito com eles com relação a isso. É interessante, as diferenças culturais sempre é algo que é uma universidade à parte, né? A gente aprende à parte, assim, a vivência no país é como se fosse mais uma universidade que vem assim de combo, porque a gente cresce muito na vida com isso. E com relação ao que você falou de cultura ou de religião, de tudo, é aquilo, quem sai do país tem que dançar conforme a música, tem que entender que está na casa dos outros e respeitar a cultura. Você não precisa concordar, você tem que respeitar. Não é seu país, não é sua cultura, você vai entender e tirar o melhor daquilo sem precisar você acreditar ou levar para a vida como prática, né?
Bom, cara, e o papo tá muito bom, mas pra gente ficar num tempo bacana do pessoal do YouTube assistir, eu Hum. queria que você desse como consideração final o que você aconselha para uma pessoa que está no Brasil agora e deseja muito assim morar fora, estudar fora, tentar conquistar uma bolsa? O que é que você aconselha que uma pessoa dessa faça? Qual o conselho que você daria para motivar quem acha que mas eu não sou rico, ou então eu não sei se eu posso, eu como brasileiro vou conseguir estudar em outro lugar? Que conselho você daria? E no final de tudo eu vou botar também o link do seu canal aqui embaixo para quem quiser ver mais dicas e tal. Lembrando, como você já me falou, que não é que você quer ser um blogueiro, mas você quer compartilhar sua experiência e ajudar pessoas. Bom, fica com você, conselho. Então, a dica muito importante, que talvez se resume na minha história, até na tua própria história, no início do seu canal e na sua bolsa na Rússia, é a proatividade. Você tem interesse? Tem. As coisas vão ser fáceis? Não vão ser fáceis. Desde o início, desde do aprendizado do idioma, ou se você já fala o idioma, desde da aplicação para a universidade, até a sua vida no país, quando você chegar no país. Então não vai ser fácil. As coisas elas não vão chegar mastigadas para você. Então, assim, o conselho mais importante para mim é proatividade. Seja proativo, vá no Google pesquisar informação, entre em contato com as pessoas, converse, faça isso porque a informação muitas vezes ela não vem pronta para você. Por mais que tenha pessoas como o Kaique, por mais que tenha pessoas como eu que tento ajudar da melhor forma possível, colocando passo a passo do processo, as informações muitas vezes para colocar em prática, você vai ter que colocar em prática, então você tem que ser uma pessoa proativa nesse sentido. Então, assim, a proatividade ela é muito importante, ela faz diferença. Então, esse é o meu conselho no geral, assim, para quem quer bolsa. Seja proativo, vá em busca das informações, converse com pessoas e coloque em prática tudo aquilo que você planeja e tenha de informação para você. Mano, muito obrigado pelas dicas. Obrigado por você ter se disponibilizado aí a fazer essa troca de ideias. Falo pro pessoal, eu fico muito feliz quando eu entrevisto as pessoas, eu converso ainda mais as que eu faço amizade, as que eu vou criando essa relação de ter um contato ao longo do tempo. E sucesso, né? Eu quero e eu sei que eu vou ouvir falar muito de você ainda daqui pro futuro e vai ser um ótimo, já e vai ser um ótimo contato ainda de RI aí futuramente. Quem sabe o que é que Deus aí vai colocar nos nossos destinos, mas cara, felicidades demais, felicidades mesmo e muito obrigado, mano. Eu que agradeço. Muito bom conversar com você novamente e toda sorte pra gente, né? Pra nós de internacionalistas no mundo. É isso aí.